Boa noite, seja bem-vindo à Liga de Ouro. Há novos dados sobre João Félix. O avançado português vai assinar um contrato de 2 temporadas com o Al Nassr até 2027. João Félix desistiu de voltar ao Benfica, acabou por ser seduzido por Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Recebeu uma proposta irrecusável do ponto de vista financeiro, que ao mesmo tempo lhe permite que em 2027 seja um jogador livre. Ora, o clube da Arábia Saudita garante ao internacional português um salário anual de 12 milhões de euros por época limpos. E a este valor ainda podem acrescer mais 3 milhões de euros em prémios relativos ao rendimento desportivo. João Félix já tinha tudo acordado para regressar ao Benfica e inclusive chegou a ter voo marcado para Lisboa, mas as exigências de última hora por parte do Chelsea impediram avanços neste processo. De acordo com informações reveladas ontem à noite aqui na Liga de Ouro pela jornalista Tânia Laranjo, o Al Nassr aproveitou este impasse na transferência de João Félix. Paga no imediato 30 milhões de euros, mas a transferência pode chegar aos 54 milhões. O Benfica, recordo, oferecia apenas 25, com os valores a chegarem no máximo aos 35 milhões. Após conversar com Jorge Jesus, João Félix aceitou mudar-se para a Arábia. A mudança de ideias de João Félix levou o Benfica a desistir de tentar o regresso. E a reviravolta de última hora neste negócio de João Félix gerou surpresa e está a motivar até algumas críticas. Os adeptos do Benfica ficaram surpreendidos com a decisão do jogador, sobretudo porque já estavam a contar com João Félix no Benfica. As reações multiplicam-se, com uma das mais recentes a pertencer a Mário Soares, antigo internacional espanhol, que ao longo da carreira somou quase 200 jogos com a camisola do Atlético de Madrid. Na publicação que fez nas redes sociais, Mário Soares diz que isto demonstra que só o talento não importa. O importante é a mentalidade, a atitude e as ganas de triunfar e adaptar-se ao sítio onde está. Chega a questionar, e estou a citar: estariam o Atlético, que pagou 120 milhões de euros, e Diego Simeone enganados? João Félix tinha praticamente tudo acertado com a SAD do Benfica e até já tinha recebido a autorização do Chelsea para viajar para Lisboa. A proposta irrecusável do Al Nassr acabou por fazer a diferença e gerou também muita surpresa. Richard Rios ficou encantado com a estreia no Estádio da Luz, enquanto o jogador do Benfica, depois da vitória frente ao Fenerbahçe, que valeu ao Benfica a conquista da Eusébio Cup, o médio falou num sonho tornado realidade. Richard Rios enalteceu o carinho que recebeu por parte dos adeptos do Benfica, que adjetivou de maravilhoso. Pede ainda para que esse apoio seja constante ao longo da temporada. Nesse âmbito, o colombiano prometeu aos adeptos do Benfica que vai dar a vida pelo Clube da Luz. Richard Rios mostrou-se também feliz pela vitória e considera que a equipa orientada por Bruno Lage está no caminho certo. Ivanovic é esperado em Lisboa no início desta semana para assinar contrato com o Benfica. Segundo o jornal Record, o ponta de lança croata do União Saint-Gilloise está nesta altura praticamente fechado como reforço da equipa de Bruno Lage. A SAD, liderada por Rui Costa, vai pagar 20 milhões de euros fixos, mais 5, mediante o cumprimento de determinados objetivos. Ivanovic é neste momento a prioridade do Benfica para reforçar o ataque. O jogador de 21 anos é visto na Luz como uma alternativa a Pavlidis. Segundo o jornalista Sacha Tavlieri, Ivanovic já acertou os termos pessoais com o Benfica e deverá assinar um contrato válido de 3 temporadas até 2028. Bruma tem a época em risco devido a uma lesão grave. O extremo sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles esquerdo no Benfica Fenerbahçe de ontem e vai ser operado. Bruma enfrenta agora uma paragem nunca inferior a 6 meses. Como é habitual neste tipo de lesões, aos 79 minutos da Eusébio Cup, recordo, o jogador de 30 anos sofreu esta lesão, caiu no relvado, desamparado, e saiu
agarrado também à zona do tornozelo esquerdo, foi substituído de imediato por Bruno Lage. Os colegas perceberam também que se tratava de algo grave, tanto que dedicaram a Bruma a conquista da Eusébio Cup. Contratado ao Sporting de Braga no início de 2025 por 6,5 milhões de euros, Bruma tem 14 jogos oficiais pelo Benfica, nos quais marcou um golo e fez 2 assistências. Víctor Gyökeres já está em Singapura, já recebeu a primeira ovação dos adeptos do Arsenal. Antes do início do jogo frente ao Newcastle, o avançado sueco subiu ao relevado para se mostrar aos adeptos pela primeira vez. Gyökeres foi recebido com muitos aplausos e manifestações de entusiasmo. O avançado ainda não fez parte das escolhas de Mikel Arteta para o jogo, mas, ao que tudo indica, vai fazer a estreia com a camisola do Arsenal na próxima quinta-feira, frente ao Tottenham. Esta viagem para a Ásia acontece poucas horas depois de Víctor Gyökeres fazer os testes físicos e exames médicos, como é habitual, que levaram depois à assinatura do contrato com o Arsenal. As homenagens que o Sporting tem feito desde ontem a Víctor Gyökeres estão a deixar muitos adeptos irritados. O Clube de Alvalade colocou à venda uma edição limitada de camisolas autografadas por Víctor Gyökeres e os adeptos revoltaram-se nas redes sociais. Lembram o processo de saída do avançado, que fez greve e faltou aos trabalhos de pré-época. Ao todo, só no Instagram, o Sporting fez 7 publicações a agradecer a Víctor Gyökeres. Em muitas delas é possível ler comentários de adeptos que acham um exagero por parte do clube. Há até quem, em jeito de brincadeira, questione se Víctor Gyökeres acedeu à conta oficial do Sporting e é o verdadeiro autor das publicações. E Víctor Gyökeres quebrou o silêncio numa mensagem dirigida aos adeptos do Sporting, que fez nas redes sociais. É uma publicação do agora jogador do Arsenal. Passo a citar também aquilo que escreveu Víctor Gyökeres. É para mim muito difícil colocar em palavras tudo aquilo que me deram nos últimos 2 anos. Os sportinguistas, os jogadores, elementos do staff que trabalham à volta da equipa, mas penso que todas as memórias que partilhamos falam por elas próprias. Tive 2 dos melhores anos da minha vida. Vencer tudo aquilo que vencemos é de facto algo verdadeiramente especial. Fizemos a história juntos, mas mais importante do que tudo, ganhámos memórias para a vida com pessoas verdadeiramente especiais. Termina esta publicação a agradecer por tudo. Esta última frase é escrita em português. A mensagem de Víctor Gyökeres não inclui, contudo, qualquer referência à saída do Sporting, nem sequer à greve de quase 2 semanas que fez para forçar a transferência para o Arsenal. E o Sporting conseguiu que Debaste e Giovanni Kenda joguem a Supertaça de quinta-feira frente ao Benfica. Segundo o jornal Record, a providência cautelar interposta foi aceita pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Kenda, com 2 jogos, e Debaste, com 1, tinham sido punidos pelo Conselho de Disciplina na sequência dos festejos da conquista do bicampeonato e da Taça de Portugal. Na altura, Kenda mostrou uma camisola com uma provocação clara a Otamendi. O Benfica fez queixa e os jogadores foram castigados. No entanto, o recurso do Sporting permite que os 2 jogadores estejam disponíveis para o derby da próxima quinta-feira no estádio Algarve. E Luís Soares já esteve em Alvalade, deverá ser apresentado amanhã. Numa fotografia que está a circular nas redes sociais, é possível ver o reforço do Sporting no estacionamento do estádio José Alvalade. O jogador de 27 anos chega do Almeria, com o Sporting a pagar 20 milhões de euros, mais 5 em objetivos. Ora, Luís Soares é o substituto de Víctor Gyökeres no ataque do Sporting. Ao que o jornal Record conseguiu apurar, a apresentação do avançado vai acontecer amanhã. Luís Soares esteve em Alvalade a cumprir algumas formalidades relacionadas com essa mesma apresentação.
Bednarek vai ser o novo reforço do Futebol Clube do Porto. O defesa central polaco de 29 anos estava em Inglaterra ao serviço do Southampton e vai agora mudar-se para o Futebol Clube do Porto. Segundo o Jornal Record, já existe um entendimento total entre os dois clubes para a transferência dos jogadores. No total, o Futebol Clube do Porto vai pagar 7,5 milhões de euros pelo internacional polaco. Bednarek é um defesa com muita experiência no futebol europeu e chega esta segunda-feira ao Porto para reforçar o eixo defensivo da equipa, comandada por Francesco Farioli. Depois de chegar, Bednarek deverá realizar os testes físicos e os habituais exames médicos antes de assinar um contrato a que será válido para as próximas 4 temporadas. E o Futebol Clube do Porto continua a investir no mercado e não deixa cair em definitivo a contratação de Kenneth Teller. O Correio da Manhã sabe que o médio do Ajax acabou por ser preterido em relação a Froholt, dado que o dinamarquês era mais barato. No entanto, o Francesco Farioli acredita que ainda poderá reencontrar-se com Kenneth Teller no Futebol Clube do Porto. O Ajax já terá baixado a exigência de receber 35 milhões de euros. Nesta altura, o clube holandês está disponível a aceitar um valor a rondar os 25 milhões. Desta forma, a aquisição dos jogadores não está totalmente afastada pela SAD liderada por André Vilas-Boas, uma vez que é um desejo também do novo treinador Francesco Farioli. E Francesco Farioli surpreendeu tudo e todos ao deixar Rodrigo Mora no banco no jogo de hoje frente ao Twente. O extremo de 18 anos ficou no banco e foi rendido por PP no 11 inicial da equipa de Francesco Farioli. Rodrigo Mora saiu do banco apenas aos 61 minutos, ao entrar precisamente para o lugar de PP. Outro momento, aliás, que surpreendeu os adeptos do Futebol Clube do Porto foi quando o Rodrigo Mora não foi chamado para bater o penalti decisivo ao minuto 90. Foi William Gomes quem assumiu essa responsabilidade numa altura em que todos esperavam que fosse Rodrigo Mora a apontar o golo da vitória. E já que estávamos a falar deste jogo entre o Futebol Clube do Porto e Twente, importa vermos os golos e os melhores momentos agora com o Jerónimo Saleiro. João Félix para o Al Nassr. O avançado português vai assinar um contrato de 2 temporadas, ou seja, até 2027. João Félix, recordo, desistiu de voltar ao Benfica, acabou por ser seduzido por Jorge Jesus e recebeu uma proposta irrecusável do ponto de vista financeiro, que ao mesmo tempo lhe permite que em 2027 seja um jogador livre. O clube da Arábia Saudita garante ao internacional português um vencimento anual de 12 milhões de euros por época, limpos, e a este valor ainda podem acrescer mais 3 milhões de euros em prémios relativos ao rendimento desportivo. O internacional português já tinha tudo acertado para regressar ao Benfica, inclusive chegou a ter voo marcado para Lisboa, mas as exigências de última hora por parte do Chelsea impediram avanços no processo. De acordo com informações reveladas ontem à noite, aqui na Ligador, pela jornalista Tânia Laranjo, o Al Nassr aproveitou este impasse na transferência de João Félix, paga no imediato 30 milhões de euros, mas a transferência pode mesmo chegar aos 54 milhões. O Benfica, recordo, oferecia apenas 25, com os valores a chegarem no máximo aos 35 milhões. Após conversar com Jorge Jesus, João Félix aceitou mudar-se para a Arábia. A mudança de ideias de João Félix levou então o Benfica a desistir de tentar o regresso do avançado português. É por aqui que arrancamos a conversa nesta edição da Ligador. Comigo em estúdio tenho já o Ricardo Tavares, o José Calado, o Otávio Machado e o Rodolfo Reis. Boa noite aos 4. Boa noite, boa noite. Calado, começo por ti. Aqui o Al Nassr, no fundo, a chegar e a pagar o valor que o Chelsea pretendia, e João Félix acaba por aceitar esta proposta que, na tua opinião, era mesmo irrecusável. Boa noite. É irrecusável, obviamente,
tem que ser para o Chelsea, porque o Benfica não iria chegar a esses valores, por isso para o Chelsea foi bom, porque ao fim e ao cabo sai um jogador que também foi caro, sai para a Arábia Saudita, o jogador também vai ganhar o dobro daquilo que ganhava, 35 milhões praticamente em 2 anos é muito dinheiro, mas nós estamos a falar de um jovem que já tem vindo a ganhar dinheiro, ou seja, nós às vezes entendemos algumas idas para a Arábia Saudita de jogadores, principalmente aqueles que querem angariar mais dinheiro, seja a partir dos 27, 28, e que não ganharam se calhar até muito dinheiro na sua carreira, porque o primeiro a ir para a Arábia Saudita e que abriu portas a toda a gente foi o Ronaldo, mas foi como bandeira praticamente da Arábia Saudita, bandeira daquele campeonato para puxar jogadores para lá e conseguiu. Ele foi o pioneiro e conseguiu. Foi criticado por isso, mas a realidade é que hoje em dia a Arábia Saudita tem N jogadores estrangeiros e muitos deles com nome. Mas neste caso, o João Félix, com 25 anos, eu não pensava que o seu destino fosse para a Arábia Saudita. Sinceramente, não pensava. Mas achas que pesou aqui não só o fator Jorge Jesus, que terá tido até uma conversa com o João Félix, mas também o facto de poder jogar ao lado de Cristiano Ronaldo? Eu acho que acima de tudo aquilo que pesou mais foi também para o Chelsea. Os milhões que também foram para o Chelsea. Porque para o jogador é verdade que é muito dinheiro, mas para o Chelsea, se quer ver livre de um jogador e em vez de estar a treinar se calhar um jogador à parte, ou em vez de não conseguir o dinheiro que pretendia, estar a ver-se livre quase pelo mesmo dinheiro que deu pelo jogador e o jogador depois vai para a Arábia Saudita e vai ganhar os milhões que foi ganhar, eu acho que se junta tudo o útil ao agradável. Não tem nada a ver, eu creio que obviamente ir para um sítio onde está um treinador português é espetacular para o João, mas também já esteve no Milan e estava lá o Sérgio Conceição e as coisas também não correram bem. Eu acho é que para mim pessoalmente, e eu falo sempre pessoalmente, para mim pessoalmente, nesta última vez, quando se falou do João Félix, eu não queria que ele viesse para o Benfica. Era o meu desejo. Não queria. Não queria porque acho que tinha que haver uma mudança de mentalidade por parte do João. Acho que tinha que haver, acima de tudo, também um jogador a pensar de maneira diferente para o coletivo e não só quando se tinha a bola nos pés. E o Benfica precisa de jogadores, se calhar, que metam mais garra no coletivo do que praticamente pensem mais a nível individual. Essa sempre foi a minha opinião nestes últimos tempos, quando se falava muito do João Félix. Porque ele já tinha tido a oportunidade de vir para o Benfica antes, e aí sim eu apoiava e nunca veio. Nunca veio, mesmo abdicando de algum salário, na altura podia ter abdicado de salário e não veio. E isso, como benfiquista, chegas a uma altura que diz assim, ok, se não vieste a primeira, não vens a segunda, não vens a terceira vez, também escusas de vir a quarta vez, porque por mim podes ir para outro clube qualquer, independentemente de eu achar o João realmente um grande jogador, achar que ele tem muita qualidade individual, mas a realidade é que as coisas nunca correm bem para o clube onde ele vai. Vai para o Al Nassr, vai ter a oportunidade de estar com um grande treinador, vai estar com um dos melhores de sempre do futebol mundial e o capitão da nossa seleção. E eu acho que tem todos os ingredientes aí, se calhar, para ele despertar novamente como jogador. Mas a realidade é que depois na Arábia Saudita, com os milhões que ele vai ganhar, eu acho que a partir daí ele já não tem que se preocupar com a situação do dinheiro. Se ele já ganhava muito dinheiro desde os 19 anos até agora, com 27 anos, eu ainda acho que está muito a tempo dele, se calhar, voltar novamente a ter alegria no futebol, porque eu acho que é isso que lhe está a faltar neste momento. E pode regressar ao Benfica nessa altura? Eu já nem quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. Essa história isso é para aquelas pessoas que são muito apaixonadas e é muito amor e querem os jogadores todos para voltar e que têm que voltar. Não, eu não penso nessas coisas assim. Eu sou muito objetivo em relação ao futebol. As pessoas têm oportunidades de voltar. Muitas vezes não voltam, algumas vezes porque não querem. Neste caso aqui, eu não vou criticar o João. Sinceramente, não vou criticar porque eu acho que para o próprio Chelsea se juntou o útil ao agradável. Acaba por ganhar o dinheiro que pretende, acaba por se soltar um jogador que, se ele não saísse, iria ficar a treinar à parte, ou então o Jorge Mendes tinha que arranjar um clube para ele ir novamente emprestado, e vai para o Al Nassr. Pode ser que ele recupere novamente a alegria de jogar futebol. Como eu disse, tem um bom treinador a confiar em si. Tem o capitão da Seleção Nacional, onde ele já jogou muitas vezes na seleção com ele também e até onde se entendeu muitas vezes bem. Por isso, agora resta-lhe ele saber aquilo que vai fazer. Uma coisa eu tenho a certeza, não vai ter facilidades. Porque quem conhece o Jorge Jesus, ele não é porque custasse 35 ou 50 ou 60 milhões que vai ter o lugar garantido. Vai ter que arranhar, vai ter que trabalhar e depois, se demonstrar realmente que tem essa qualidade para ser uma mais-valia, vai jogar. Porque só o facto de ter o treinador português ou ter o capitão da seleção não lhe vai dar o lugar no 11 titular de borla. Por isso, desejo-lhe sorte, eu não desejo mal a ninguém, sinceramente, desejo-lhe sorte
E de certa maneira, eu acho que o Benfica tem que pensar também no seu futuro, porque ainda falta, a meu ver, pelo menos 3 jogadores para completar esta equipa do Benfica. Rodolfo, mas, por exemplo, ontem o José Manuel Freitas, aqui na Liga de Ouros, dizia que João Félix, ao ir para o Al Nassr, está a dar um passo atrás na carreira futebolística. Também é dessa opinião ou acha que vai ser no Al Nassr que vamos ver um novo João Félix? Boa noite a todos. É um prazer estar convosco depois deste. Seja bem-vindo depois das férias. Muito obrigado, muito obrigado. Nem se nota nada, na tua cor não se nota nada que tiveste férias. Tiveste mais férias que o Iocas. Epá, tu és muito mau. Ora bem, o que é que eu posso dizer acerca disto? É um jogador que pensa mais no dinheiro, nós temos que ser muito realistas, do que na carreira dele. Mas, Rodolfo, a informação que ontem, por exemplo, a Tânia Laranjo avançou aqui na CMTV é que do lado do jogador existiria a vontade de regressar ao Benfica, mas que do lado do Chelsea, tendo aqui uma proposta quase milionária do lado do Al Nassr, também houve ali quase que uma pressão por parte do Chelsea, ou seja, ou vais para o Al Nassr nestas condições, ou então também não vais para o Benfica. Como é que um jogador reage a esta situação? Se é verdade, eu acredito que seja verdade, aquilo que tu estás a dizer é muito complicado para o João Félix. Isso não há dúvidas absolutamente nenhuma. A partir do momento em que o clube se mete nesta situação, o Al Nassr ia ficar com um jogador de certeza absoluta, porque o jogador ia voltar a padecer de tudo aquilo que tem padecido estes anos todos, que é ser um jogador suplente, um jogador que entra de vez em quando, um jogador que não é querido por ninguém, absolutamente ninguém, a não ser pelos saudosistas, como diz o Calado e bem, do Benfica, que foi o único sítio onde ele foi um grande jogador. Há bocado o Calado estava a dizer, mesmo da seleção. Eu que me lembro, ele é colega do Ronaldo na seleção, mas é no banco. Não. Então, no Mundial do Qatar foi dos melhores jogadores, foi dos 3 melhores da seleção nacional. Pelo menos para mim, eu considero que foi dos 3 melhores. Meus senhores, já vou dar a oportunidade ao Rodolfo de concluir e também já vamos ouvir o Ricardo Tavares e o Otávio Machado a seguir a um curto intervalo. Não saia desse lado. Até já. Estamos de regresso nesta Liga de Ouros com todos os dados sobre a transferência de João Félix para o Al Nassr. Antes de irmos para intervalo, estávamos a ouvir o Rodolfo e, por isso, Rodolfo, vou deixá-lo concluir a sua ideia relativamente a esta questão de João Félix. É fácil. Depois do que tu me dissestes, o João Félix estava completamente dominado pela sua entidade patronal, neste caso, o Chelsea. E teria que fazer o que o Chelsea dissesse para ele fazer. E aí talvez não tivesse vindo para o Benfica, precisamente por causa disso. Agora, juntou o útil ao agradável. O Chelsea recebeu o dinheiro que tinha investido nele, ele vai ganhar o dobro e vai estar, como dissemos aqui, com 2 pessoas que o podem ajudar muito, neste caso o Ronaldo e o Jesus. E neste momento só tem que fazer uma coisa, é demonstrar que aquelas 2 pessoas que confiaram neles, deixá-los bem. E deixá-los bem é ser um grande profissional, é fazer tudo o que possa para evoluir na sua carreira e dar razão a muita gente que ainda acredita que o Félix pode vir a ser um grande jogador. E só dizer também que temos novas imagens de João Félix, que já está na Áustria, já se juntou à equipa do Al Nassr para explicar também as imagens que estamos a ver. A quem nos ouve na CM Rádio, é precisamente um vídeo que mostra João Félix, ele que já está na Áustria, ali também acompanhado por elementos do staff, da equipa técnica do Al Nassr. João Félix que reforça assim a equipa que agora é treinada por Jorge Jesus e vai jogar com Cristiano Ronaldo. Otávio, mas parece-lhe que João Félix não tinha aqui mesmo nenhuma opção, porque do lado do Chelsea já sabemos que havia naturalmente também aqui a vontade de recuperar o máximo de dinheiro possível, porque o Chelsea investiu qualquer coisa como 52 milhões de euros em João Félix e queria reaver parte desse dinheiro.
Parece que também do lado do Chelsea é natural que quisesse que João Félix fosse para o Al Nassr. Boa noite aos meus colegas, boa noite a quem nos acompanha. O ano passado, o João Félix podia ter ido para o Al Hilal. Há 2 anos. 23, salvo erro. Para o Al Hilal. Exatamente. Não foi. Porque não queria. Não foi. Agradeceu. Sim, não Jesus, quis. Não quis. Quem foi? Foi para o Chelsea. Quem foi? Marcos Leonardo. Benfica. 40 milhões que o Benfica recebeu. 40 milhões que o Jesus deu ao Benfica. Pela transferência do Marcos Leonardo. Foi o Jesus? Estava o Jesus no Al Hilal. Eu sei. Não pensei que fosse o Al Nassr. Não, foi o Não, Al Hilal. o O Al Hilal. Foi o Jesus. Estava no Al Hilal, Foi o Jesus. na altura. Foi o Jesus que se interessou. Que é esse jogador? O jogador. Estou a brincar, senão isto está a ficar muito sério. 40 milhões recebeu o Benfica. 40 milhões recebeu o Benfica. Bom negócio que fez o Benfica. Por Marcos Leonardo. Ponto. Não, ninguém agradeceu. Agradecer porquê? Sério, nada, estou a dizer. Não, O Jesus é que queria o jogador. desculpa, Já sei onde é que ele vai quer chegar. Vamos lá. Quer chegar à traição, Calma, palavra tem calminha. traição, que eu também já ouvi por aí. Traição. Calma. Portanto, agora, o impasse criado. Porque o dono do passe, é preciso a gente começar aqui, porque agora, em função do Iocas, até dá a sensação que os clubes que têm contrato com os jogadores são postos em causa por tudo e por nada. Fazem o que lhes querem, os empresários é que mandam. E este empresário, o empresário João Félix, valorizou o jogador e valorizou quem tinha contrato com o jogador. Isso deve ser feito, ao contrário de outros. Ao contrário O de agente outros. chama-se Jorge Mendes. Jorge Mendes fez isso. Valorizou o jogador e valorizou o clube que tinha contrato com o jogador. Mas estamos a falar do melhor agente do mundo. Assim é que é. Esse é o E não melhor. ao contrário de outros, e não ao contrário. Fazem ao contrário. Mas já lá vamos também a seguir. Já lá vamos, sim, que eu já Já percebi lá- que a seguir. o Otávio está cheio de Pois, a vontade de seguir. falar de Victoria Queremos, mas agora estamos a falar de O João Félix vai ter uma oportunidade de ouro, para recuperar, porque todos reconhecem o João Félix qualidade, capacidade, mas também, como todos reconhecem, que, efetivamente, até aqui tem andado longe, apesar de ter estado em grandes clubes, tem andado longe daquilo que se espera dele e que ele pode dar. Vamos aguardar. Mas parece-lhe que Jorge Jesus pode ser o treinador certo para meter João Félix no tal caminho? O João Félix tem que, de uma vez por todas, hoje só se fala que o João Félix é rico, que ganha muito dinheiro. O João Félix tem que juntar a isso o currículo desportivo. E o currículo desportivo é ir para este clube e está longe do seu meio ambiente, e pensar de uma vez por todas em dar àqueles que lhe reconhecem muito, satisfazê-los. Dar-lhes. Depois tem outras perspectivas, que é a seleção nacional, onde ele não tem jogado. Tem sido chamado, alguns metem em causa até a convocatória dele, que não tem jogado. Também tu já meteste. Já meti, Claro. com assiduidade, e desta vez tem, efetivamente, também a possibilidade de ganhar um lugar na seleção nacional. Bem, com um treinador que acredita nele. Já o quis levar para o Al Hilal. E agora com Certo. menos um jogador, que já não está entre nós, que é o Diogo Jota. Mas o agora depende dele. Infelizmente desapareceu um dos jogadores, o Diogo Jota, Sim. que efetivamente, eu lamento profundamente e curvo-me perante o nome de um grande senhor do futebol nacional, que só foi reconhecido depois de... Mas pronto, isso também são contas do Dr. Rosário. O João Félix tem agora uma oportunidade de honrar aqueles que acreditam nele, que acreditaram nele e que dão-lhe a possibilidade de ele voltar à tona d'água como um jogador que todos reconhecem ter uma dimensão extraordinária. Eu acho que o João Félix, e concordo com o que tu estás a dizer, mas acho que o João Félix tem, acima de tudo, que se respeitar a ele próprio.
João Tem que Félix, ser ao um sair- profissional altamente... O João Félix, ao sair do seu meio, do seu habitat, Deus queira que sim. Normal. Nós todos aqui não queremos Vai ter- o mal do João Félix, pelo contrário. vai ter naturalmente que é ele, é dele que É depende. ele, é ele. Dele que depende. Depende naturalmente ter ou não êxito. E eu acredito, sinceramente, que ele acabará por dar a volta e responder afirmativamente, àqueles que têm confiança nele ainda. Mas, Ricardo, pegando até nisto que estava a dizer o Otávio, que depende de João Félix ter o rendimento desportivo que todos acreditam que ele pode ter por causa do talento. Mas sabemos que, do lado do jogador, até há bem poucas horas, havia de facto a vontade de regressar ao Benfica. Não Era poderá uma hipótese, como ele disse, não era uma poderá hipótese. ir para o Al Nassr contrariado, João Félix? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu acho que ele não foi obrigado a ir para o Al Nassr. Não foi obrigado, se não quisesse. Em última instância, ficava no Chelsea. Ficava encostado, com certeza. Mas aquilo que sabemos, e a informação que foi avançada também pela Tânia Laranjo, é que João Félix até foi quase que encostado à parede, no fundo. É o que eu estou a dizer. Ou vais para o Al Nassr ou também não vais para o Benfica. E fica aqui encostado, é o que eu estou a dizer. Portanto, não tinha outro remédio. E este é o mal Tinha menor. outro remédio que chatice. Agora, Chatice e ganhar em 2 anos 35 milhões Com uma diferença. Isso é muita chatice para ele. É que não houve aqui influencers. É A muita primeira chatice. disseram, dar a notícia foi a CMTV de que ele ia para o Al Nassr. Os outros depois beberam e comeram aqui e deram para influenciar. Mas beberam daqui, desta casa. Bom, mas o João Félix, que é o Dani destes novos tempos, não sei se estão recordados do Dani, também tinha um grande talento, era um grande jogador, também passou por grandes clubes, pelo Benfica, pelo Sporting, pelo Ajax, pelo Atlético de Madrid, entre outros, e, portanto, acabou por não brilhar. Mas o João Félix teve acesso a outros clubes ainda com mais dimensão. Desculpa lá, mas eu vi muitas vezes o Dani brilhar. Pá, peço imensa desculpa. É que Pontualmente. É que eu joguei várias vezes com o Dani. Pontualmente, ao Zé Calado. Pontualmente. Não era aquilo que diziam, ele era mesmo craque. É o que eu estou a dizer, grande talento, Esse era grande mesmo talento. craque. Nós não estamos aqui a discutir o que é craque e o que não é craque, Não, ou os obviamente, talentos, não estamos a discutir o talento. Exatamente, o talento- Então não percebemos o talento nada não disso, chega. estamos a discutir o talento não é do João Félix. do João Félix João Félix. e por aí fora Bom. de outros talentos. Pá, não estamos a discutir Portanto, isso. ele não tinha outro remédio que não este de aceitar. Isto é bom para o Benfica. Isto é bom para o Benfica por 2 razões. A primeira razão é que o Benfica ainda vai encaixar algum dinheiro com esta operação, por causa do mecanismo de solidariedade. Depois, e pegando há pouco nas palavras do Zé, há muitos benfiquistas que se revêem nesta posição do Zé Calado, ou seja, graças a Deus suspiram de alívio do João Félix não ter vindo Achas que para o o Rui Benfica. Costa também? De ter vindo para o Benfica. Rui Costa. É bom O para o Rui Costa? Eu vou-te dizer com toda a fraqueza, para o Rui Costa era uma bandeira, embora eu não considere que se fosse uma bandeira. Bandeira, Tu não, mas para mim considera não o era Rui uma Costa. bandeira, porque tive a oportunidade de o dizer aqui. Bandeira seria, por exemplo, o Bernardo Silva, esse sim, seria uma bandeira, porque lá está, tu falaste há bocado, em currículo, e o Bernardo Silva tem currículo, coisa que não tem, infelizmente, o João Félix, e portanto, além de ser bom para o Benfica, porque vai beneficiar, não vai cometer uma loucura, porque era uma contratação de risco e, financeiramente falando, era complicado. Outro benfiquista que suspira de alívio por esta não vinda deste não retorno de João Félix é certamente Luís Filipe Vieira. Foi o único dos putativos candidatos que o manifestou publicamente através de uma entrevista. É bom para o João Félix porque não vai perder dinheiro, antes pelo contrário, vai ganhar muito, mas muito mais dinheiro. E depois tem a possibilidade de, ao fim de 2 anos, porque o contrato dele tinha outra duração, era mais longo que o Chelsea, de ter, por exemplo, se o presidente do Benfica for o Rui Costa, continuar a ser o Rui Costa, se calhar ter aqui no Benfica um clube de recuo. Portanto, é bom para eles. Agora, e já se falou aqui no Jorge Jesus, o João Félix, o Jorge Jesus disse recentemente que queria, quando foi para a Arábia Saudita, que queria ajudar o Cristiano Ronaldo. É um altruísta, queria ajudar o João Félix, o Cristiano Ronaldo, e é verdade, a ganhar o que ainda não ganhou na Arábia Saudita. E agora dá a mão ao João Félix, para se reabilitar. É uma mão. É uma mão de 80 agora, milhões. importa saber se o João Félix
está mentalmente preparado para ouvir o sermão e missa cantada, certamente o Jorge Jesus não lhe perdoará se ele não entrar nos eixos. Mas mais. E o que é que acontece mais. se Jesus não perdoar? Se não perdoar? Sim, o que é que Não acontece? estou a perceber. Eu vou-te explicar. Explica, vá. Mas, Vai acontecer a mesma coisa que tem acontecido sempre. obviamente. O João Félix vai ganhar muita pasta sem fazer nada. Mas se qual é a ele, dúvida? se ele não encarreirar, se ele não entrar nos eixos, se ele não procurar ser aquilo que tu dizes há bocado, ser bom para ele próprio, e essa é a grande preocupação dele, não joga e tem sempre um tal clube de recuo daqui por 2 anos, isto se entretanto não for dispensado. Se não for dispensado. Bom, Qual clube de recuo? depois... Mas o Benfica é pousada da juventude agora? Não é pousada da juventude, até porque na altura ele já é mais velho, não é? Até porque na altura já é mais Se velho. nada funcionar, o Benfica está aqui à espera com um lugarzinho. Está nas sobras, está nas sobras. E outros clubes é que ele tinha que não este para ir? Não tem nada a ver com isso. Tinha o Benfica. Aliás, o Benfica nunca o desmentiu. Estás a dizer O Benfica. recuo, eu não considero isso. Isto aqui não é nenhuma pousada. Não, desculpa lá. Agora não resultou em lado nenhum. Espera aí que eu tenho o Benfica à minha Ó Zé espera. Calado, se ele não fosse para o Alnasser, para onde é que ele não vinha para o Benfica? Não vinha para o Benfica. Que outro clube é que ele tinha? É disso que estamos a falar. Depois, Ricardo, diz. só para... O ele falhar, entre comas, não é? No Al-Nassr, também podia falhar ao Benfica. Claro. Claro, pronto. claro. Como de Regressa ao resto, Benfica, não era garantia. Como de de que resto. ele ia- Não, claro. Aliás, eu próprio disse que, Claro. que era uma contratação Ok, de risco, de pronto. alto risco. O Benfica não ia pagar 54 milhões ao Chelsea. Face ao Que vai para os 80. Face ao currículo dele, era sempre uma contratação de alto Grande risco. risco, claro. E já não estamos a falar da questão monetária, que era considerável, não obstante o presumível desconto que ele faria para vir ao Benfica. Mas o próprio Cristiano Ronaldo, que também tem voto, e não há um voto qualquer na matéria no Al-Nassr, também não vai perdoar a um colega de equipa, a um companheiro mais jovem, no qual ele, de certeza absoluta, contribuiu para que ele fosse para lá jogar para a Arábia Saudita. O próprio Cristiano Ronaldo, com a sua experiência, com o peso que tem no futebol saudita, em particular no Al-Nassr, também não lhe vai perdoar se ele não se comportar dentro dos cânones. Só há aqui uma questão que eu discordo. Eu percebo parte do que disse o Otávio, que é ele jogar com o Cristiano Ronaldo lado a lado, ser mais fácil para jogar na seleção. É um facto, mas sempre foi fácil para ele, e esse é um dos problemas do João Félix, é jogar na seleção injustamente várias vezes, por culpa do senhor selecionador nacional. Para jogar o João Félix prejudicou claramente outros jogadores. E não há coragem de dizer isto. Quando eu vejo os treinadores portugueses, quando eu vejo o presidente do sindicato dos jogadores, ainda agora relativamente ao caso do Jóqueres, esteve caladinho que nem um rato, também se devia preocupar com o que se passa na seleção nacional, que houve jogadores que foram prejudicados para o João Félix ir lá. Ninguém tem nada contra o João Félix. Agora, temos que defender os interesses nacionais no caso da seleção. Mas agora tenho que defender o João. Então quer dizer, mas é só o João Félix que foi quando não devia ir? Não, então os outros que foram também que não deviam ir. Mas estamos a falar de João Félix. Mas estamos a falar de João Félix. A culpa é do treinador. Obviamente. A culpa é só do treinador. Os jogadores não têm culpa. Os jogadores não têm culpa. Claramente. Tu, como jogador no lugar dele, ficavas só satisfeito de ganhar dinheiro sem jogar? Não, eu não ficava. Ficavas? Porquê é que ele há de ficar? Eu não ficava. Porquê é que ele há de ficar? Eu acho que ele não... Não, porquê é que ele há de ficar? Otávio, eu acho que ele não fica. Porquê é que ele há de ficar? Os resultados, os números, as exibições, a regularidade... Ele é diferente de nós. Não é. Infelizmente. Ele não é diferente de nós. Não, claro que não. Agora, há uma grande diferença. É que ele é muito mais novo que Qual é que é o nós problema e tem dele, os Otávio? responsáveis por dar dinheiro. Um rótulo, meteram-lhe um rótulo em cima, quando ele foi vendido por 126 milhões, que ia ser talvez o novo Cristiano. E isso é um rótulo muito pesado para um jogador que tinha 19 anos e que tinha o potencial, mas nunca ia ser igual. E se ele viesse agora para o Benfica? Já que estamos a falar dessa dupla Cristiano Ronaldo-João Félix, vamos só introduzir também aqui esta notícia de que a possibilidade de fazer uma dupla de ataque produtiva com Cristiano Ronaldo foi um dos motivos que levou João Félix a escolher o Al-Nassr. O que o jornal Record conseguiu apurar é que Cristiano Ronaldo não falou com João Félix para ir
para o Al Nassr. Já Jorge Jesus explicou ao avançado as condições de trabalho que iria encontrar em Riad e que poderia ganhar outro protagonismo na seleção nacional. No próximo ano, recordo, há Campeonato do Mundo e Cristiano Ronaldo e João Félix esperam fazer um Mundial de grande nível. O avançado vai ter a possibilidade de criar rotinas ao lado de Cristiano Ronaldo, que podem ser também aproveitadas na seleção nacional. João Félix percebeu a importância deste pormenor e ficou convencido com estes argumentos. Isto aqui também no seguimento do que estava a dizer o Ricardo Tavares. A informação que o Jornal Record tem, calado, é que não houve realmente nenhuma conversa entre os dois, Cristiano Ronaldo e João Félix, mas que esta questão de poder fazer dupla com o Ronaldo no Al Nassr terá tido aqui também um peso na decisão final de João Félix em aceitar ir para a Arábia. Eu vou dizer uma coisa, neste caso, e acreditando, obviamente, naquilo que os jornalistas do Record dizem agora. Num clube onde Cristiano Ronaldo é rei. João Félix vai ser príncipe? Não, no clube onde Cristiano Ronaldo é rei, não é? Vai para lá Jorge Jesus. Que não tenha havido uma conversa do Jorge Jesus com o próprio Cristiano. Isso poderá ter existido, até porque o Ricardo estava a falar precisamente nessa questão, que Cristiano Ronaldo tem muito peso no Al Nassr. Mas o que sabemos é que não houve nenhuma conversa, pelo menos diretamente, entre Cristiano Ronaldo e João Félix. Mas o que é diretamente? É cara a cara ou é por telefone? Telefone, eventualmente, porque diretamente não terá sido, porque o João Félix só viajou para a Áustria de manhã. Sara, vamos ver uma coisa. O empresário do João Félix é só um homem que acompanhou o Ronaldo praticamente durante toda a sua carreira. Praticamente. Só quando ele foi para a Arábia Saudita é que os dois se separaram, certo? Ou seja, era considerado como se fosse praticamente pai e filho. Jorge Jesus é um treinador português, né, que tem um potencial tremendo e que tem demonstrado e, obviamente, vai para o Al Nassr, percebe a importância do Cristiano e percebe quem é que manda por aquelas bandas e certamente os dois, antes de fazer uma contratação deste tipo, obviamente que falaram. E quem é que conhece melhor o Félix? É o Jorge Jesus ou é o Cristiano, que já esteve várias vezes com ele na seleção, que já treinou várias vezes com ele, já percebeu o seu perfil a treinar? Eu não acredito que se o Cristiano tivesse percebido em todas as vezes que esteve com o João na seleção, ou que esteve com ele nos treinos da seleção, ou que conviveu com ele, se o Cristiano percebesse que ele não treinava bem, que ele não se aplicava, que ele não fosse bom profissional nos treinos, eu não acredito que o Cristiano não ia falar com o seu treinador e não ia dizer: Mister, esqueça, não faça isso, porque na realidade ele é um jogador que não vale a pena nós termos aqui, que pode estabilizar, se calhar, até a nossa própria equipa. Por isso, para mim, quando um jogador, ou quando o Al Nassr dá, e estamos a falar do valor todo, quando se dá 80 e tal milhões por um jogador, tem que haver uma simbiose perfeita entre o capitão, que tem muito mais importância no Al Nassr do que só capitão, e de um treinador que todos nós conhecemos como é que é o Jorge Jesus, que é uma pessoa que tem as suas ideias convictas, que sabe aquilo que quer, mas não é parvo, nem é burro. Não é? Não vai chegar ao Al Nassr e não vai dizer: não, agora aqui quem manda sou eu e mais ninguém manda. Não. Ele é inteligente e, obviamente, entre os dois trocaram ideias e disseram: olha, este miúdo pode-nos ajudar aqui. Cristiano, o que é que tu achas? Achas que realmente é uma mais-valia? Vai-nos ajudar? E o Cristiano certamente deve ter falado com o Félix e deve-lhe ter dito: ó João, atenção, nós queremos isto aqui, queremos que venhas fazer isto, venhas fazer não sei o quê, não sei o que mais, o Mister acredita em ti, o Mister já te queria levar para o Al Hilal. Mas isto teve que existir. Isto teve que existir. O que tu estás a dizer traçado é perfeitamente possível. Isto teve que existir. Ele é um grande profissional. Vamos agora voltar atrás. É um grande profissional. Custa muito dinheiro a todos os clubes, a todos onde ele teve. Por alguma razão será. Mas é um grande profissional. Toda a gente sabe que ele é um grande. Agora eu digo: então desaprendeu. Então foi um engano. Ele apareceu no Benfica, encantou, mas não era verdade. Aquilo foi um conto de fadas que aconteceu. Afinal, ele não tem classe nem categoria. Mas tu acreditas. Sim, mas tu acreditas. Seguindo o teu raciocínio, tem que haver. Se ele é um bom profissional, nós estamos aqui a meter as mãos pelos pés e nós não estamos. Não. Estás a perceber? Se ele é um grande profissional, ele tinha que jogar em qualquer equipa. A questão não é essa. Além do dinheiro que ele custa. Porque ele custa um valor de dinheiro a todas as equipas.
equipas. Mas a questão não é E essa. se ele é um grande profissional, tem que jogar. É que eu já ouvi muita gente ao longo dos anos. Que eu não conheço Não, mas eu já ouvi muita gente. Treinar, né? Eu já ouvi muita gente ao longo dos anos, e principalmente aqueles tratores que sempre falaram mal do Félix, porque pronto, ele. É dor de cotovelo também, muito. Sempre Há falaram muita dor mal, de que cotovelo. diziam que ele nos treinos, que não era, que não treinava, não sei o quê. Eu vou-te dizer uma coisa. Isto, as pessoas que falaram comigo, já não é de agora, já é de alguns anos. Treinadores que falaram comigo, pessoas importantes que trabalharam com ele. Eu nunca ouvi ninguém dizer, que ele no treino, que era um moinas, como nós costumávamos dizer, que não era uma pessoa que treinava Se isso fosse bem. verdade, Eu sempre ouvi isso. E eu não acredito. Não, e eu não acredito sinceramente que com a exigência daquele que foi talvez um dos melhores de sempre, que é o Cristiano, e com um treinador exigente como Jorge Jesus, eu não acredito que os dois entre si não trocassem impressões e não falassem com o João e não te levassem um jogador que eles não acreditassem. Não acredito. Parece uma conversa assim um bocado esquisita, porque eu no fundo concordo com aquilo que vocês estão a dizer, todos. Tem que mas ser. Eu também tenho que fazer uma pergunta a mim e faço a vocês. Porquê é que não resultou? Porquê é que não resultou em vários clubes? Mas é isso. Porque às vezes uma coisa, mas isto, Rodolfo, e tu sabes muito bem que no futebol muitas vezes as coisas dependem, é só num sítio, mas dependem de muitos fatores, não é? Por isso é que eu disse anteriormente, a primeira pergunta da Sara, é que muito dependia da cabeça dele. Mas tu há pouco também, na tua intervenção, falaste até na questão do rótulo que se colocou quando João Félix sai do Benfica para o Atlético de Madrid, para aqueles que não se colocou a outros jogadores. Mas achas que isso também pode ter mexido até com a cabeça de João Félix a partir daí? Não é uma questão de mexer. Repara, ele foi para um clube, nós na altura... Uma pressão, no fundo. Nós na altura, quando o João Félix saiu para o Atlético de Madrid, acho que houve uma unanimidade de todas as pessoas, entre aspas, que falam de futebol ou que percebem do fenómeno, dizer que não achavam que aquele fosse talvez o melhor clube para ele ir, devido à maneira como jogava o Atlético. Mas o primeiro ano não teve mal no Atlético. Não, o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo. Não teve mal, o primeiro e o segundo. Entretanto, começa a haver a polémica Simeone com o João Félix, que não ajudou em nada. Não é? Mas vai para o Barcelona e depois dá uma entrevista. Depois é uma emprestado. entrevista horrível em relação ao Atlético de Madrid. Sim. Não, mas depois vai para o Barcelona e é ele que marca o gol da vitória também contra o Atlético de Madrid. E depois faz umas declarações que não devia ter feito. Agora, se nós dizermos é culpa dos treinadores, não, é culpa dele também. Por isso é que nós dizemos que ele, na sua cabeça, tem que mudar o chip, porque neste momento, eu já não estou a falar dele vir para o Benfica ou não, eu queria que ele tivesse vindo já há muito tempo. E nós estamos aqui já há alguns anos, e eu queria que ele tivesse vindo há muito tempo e que teve a oportunidade, se calhar, de deixar dinheiro de parte, como deixaram outros jogadores que já vieram para o Benfica e viram ao Benfica. E não veio. E foi para outros lados, certo? Ele, quando foi para o Barcelona, disse que era um sonho dele de criança ter jogado no Barcelona. Eu nunca ouvi dizer, nestes anos todos, que ele queria realmente regressar ao Benfica e queria jogar no Benfica. Muitas vezes e há muito tempo. Percebe? Agora, isso a mim também me deixa sensibilizado. Neste caso, indo para a Arábia Saudita, que é um campeonato completamente diferente, ele tem duas pessoas que o podem ajudar, que o podem trazer cá para cima. Se ele não vier cá para cima, atenção, não vai haver muitos clubes já que o vão puxar, não vai. Vai ficar cheio de dinheiro e ainda bem, Deus queira que sim, que fique cheio de dinheiro. Agora, futebol, se ele agora não se recuperar como jogador no Al Nassr, quando tem lá o Cristiano e tem lá Jorge Jesus, vai ser muito difícil. Olha, mas sabes o que é que eu queria muito de uma equipa, de um jogador do Al Nassr que viesse para o meu Futebol Clube do Porto? O Otávio. E digo uma coisa ao Presidente do Porto, estamos cheios de pasta. Então, mas podem vir. Está cheio de, o Porto já gastou para aí 100 milhões, pode vir. Está cheio de dinheiro, traga o Otávio. Traga o Otávio. E o dinheirinho da Ásia? Traga o Otávio. Mas espera aí. Mas, Rodolfo, mas como é que traz o Otávio se nem o miúdo Rodrigo Mora neste momento joga? Como é que vai trazer o Otávio? É um outro problema. O melhor jogador do Porto não joga? É verdade. Do Porto daqui a pouco vamos ter a oportunidade de falar disso, Rodolfo, mas ficou já esse pedido. Aproveitei, estás a perceber. Mas, Otávio, concorda neste ponto com o José Calado de que João Félix no Al Nassr não tem só um treinador que, como sabemos, já tinha interesse até em João Félix, não é de agora, já noutros mercados de transferências, mas tem também aqui o fator Cristiano Ronaldo. Acha que são duas peças fundamentais
para que João Félix entre no caminho certo e que possa realmente fazer as coisas funcionar? Já vamos aqui acabar com qualquer suspeição que possa haver. É normal e natural numa equipa que o treinador ou o próprio dirigente faça a contenção do jogador, sabendo que tem no seu plantel jogadores que foram colegas deles e que trabalharam todos os dias. Tem informação privilegiada. É informação privilegiada de saber como é que ele é no treino. Exatamente. Como é que ele é no dia-a-dia. Claro. E isto não é influenciar, não. É dizer, é recorrer à fonte, uma fonte credível. Fidedigna. Digna, foi colega. Não é nenhum influencer. Mas Não, ninguém- é um ninguém colega disse- dele. Uma fonte ninguém disse credível, que houve aqui alguma exigente. Não é dizer, não. Quando diz que o Ronaldo até se pode logo levantar, não. É normal e natural. Já fez parte de uma equipa, fez parte de outra. Claro. De outra. Anda cá. Claro Tu que conheces é. o gajo, jogou Claro que contigo. é. Como é ele? É assim, é assado. Nos treinos. Como é na Não, vida, não. na vida privada. Como é? E não é um jogador Tudo qualquer. coisas normais e naturais. Agora, correto. não se pode levantar aqui qualquer coisa Não, mas achas que normal. levantamos, Não, ninguém? pode haver gente que pode. Há sempre netas coisas quem esteja a ouvir e não, ninguém passa a ninguém, todos têm a sua competência. E é normal isso acontecer numa equipa. Claro. É normalíssimo. Até outras Errado conversas. seria não fazerem isso. Era Isso é que errado seria não fazer errado. isso. Isso é outra coisa. Estamos a falar de pessoas que são muito conhecedoras do futebol. Portanto, sua pergunta? Estás Muito bem. Estava-lhe a perguntar, Otávio, se acha que, além de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo, como sabemos também, é muito exigente, não só consigo, mas às vezes até notamos nos jogos com os próprios colegas de equipa, se pode também ser aqui uma ajuda extra a João Félix? Não, o Ronaldo é um exemplo. Pode criticar todos. É um exemplo no trabalho no dia a dia. Ele procura manter, porque ele ter capacidade física para responder às exigências. Ele não é o jogador rápido que era aqui há algum tempo, é normal. Mas tem outros predicados. Tem outros predicados que melhoraram. Portanto, o Ronaldo continua a ser uma referência. Agora, o Ronaldo é também um exemplo. Se ele é um cumpridor, se ele é um trabalhador, se ele está lá todos os dias, sei quê, porquê é que ele não há de, como capitão de equipa, também ser exigente em relação aos outros? Ele foi capitão. Mas isso pode ajudar João Félix, na sua Claro que o opinião? pode ajudar. Claro que o pode. Falam a mesma língua. Está corretíssimo o que o Otávio está a dizer. Pode ajudá-lo. E o João precisa de ser ajudado. E se tiverem que puxar as orelhas, também devem puxar as orelhas. Não há problema nenhum. Se o encostarem contra a parede. Não há problema nenhum. Minha querida, vale tudo. Para bem dele, vale tudo. Ele já deve estar preparado. Minha querida, para ouvir bem o dele, Jesus. vale tudo. Se Rodolfo tiver que está levar aqui- algum puxão de está orelhas, aqui a se tiver que rir-se. levar algum puxão de orelhas, ou encostar contra a parede e dizerem, acorda que é para o teu bem. Porque este caminho até aqui fica muito aquém daquilo que tu prometeste, daquilo que tens para dar e é a oportunidade. Não há problema nenhum, fica tudo entre paredes. E já aconteceu tanta vez em todo lado. E eles acordam, despertam. O Otávio estava a rir-se, não se... o Rodolfo estava a rir-se, não sei se concorda com o que está a dizer o Otávio ou não consigo perceber pela reação. Não, foi pelo tom carinhoso que ele tratou. O Rodolfo sabe do treinador que teve. O Rodolfo sabe, precisamente- o Rodolfo sabe do treinador que teve. Chamavam lá à casinha e acordavam-os. É verdade. De que Acordavam-os. maneira? Também tiveste. Se não sabe o quê? Se não acordasse, o caminho era apontado. Até nas praias, eu vou cá. Como é? Não? Está ali a porta aberta, sai. É a última oportunidade que dou, é saíres com o teu pé. E aqui é até mais fácil, Isso aí não é preciso trator. Aqui Não é preciso trator. é Olha, é assim, direto, todos direto. juntos, anda cá. Tu não coisa, está a porta aberta, se quiseres sair, sai. Se não saíres, a partir de agora, isto é assim. Está correto? Absoluta. Escreve. Vem aí que eu assino. Assina por baixo. Portanto, não há que ter medo. Assino por baixo. Mas, Calado, tu já disseste que não ficas muito triste por João Félix não vir para o Benfica, porque, Nada. na Nada. verdade, também não fazias questão que viesse, mas Não, aquilo não que fazia sabemos mesmo. é que houve, de facto, também aqui todo um trabalho feito nesse sentido, Claro. por parte da SAD liderada por Rui Costa. Claro. Mas também já disseste, ou não sei se disseste, por isso é que te vou perguntar. Força. Tu achas que perde Rui Costa um bom trunfo eleitoral ou não? Perde.
esta vinda também fazia um pouco parte dessa campanha. Isso é... E quem se ri com isto tudo? Achas que é Luís Filipe Vieira, que foi o único... Há pouco o Ricardo falava disso, todos os candidatos, Luís Filipe Vieira ainda não é oficial, exato, é um putativo candidato, mas na entrevista que deu ao Correio da Manhã, chega a dizer, no fundo, que seria um risco trazer João Félix em termos financeiros até para o clube. Mas eu acho que aqui não há ninguém que se tenha que ficar a rir. Eu acho que aquilo que o Rui Costa fez, se tivesse outro presidente do Benfica, ia fazer da mesma maneira. Porque quem tem vantagem em relação aos demais candidatos é o presidente que está em funções, porque ele pode fazer e pode ter estas veleidades de trazer jogadores e gastar 25 ou gastar 30 milhões e ir buscar, se calhar, nomes que sabe que muitos dos adeptos do Benfica também gostam, para mexer um pouco com as eleições. As eleições são em outubro. E é normal que o faça. Se não o fizesse, era sinónimo que não era muito inteligente. Não é? E ele sabe muito bem que depende dos resultados. Sabe que nos últimos 4 anos não trouxe ao Benfica aquilo que o Benfica necessitava, principalmente a nível de resultados desportivos. E está a jogar também com isso, e é inteligente que o faça. Agora, o João Félix, para uns, era uma bandeira, para outros nem tanto. Porque há benfiquistas, obviamente, que gostavam que ele viesse e há outros que não gostavam. Eu falo com muitos benfiquistas e há uns que gostam, há outros que não gostam, mas isto é como tudo na vida, nós não podemos agradar a toda a gente. Uma coisa é certa, se o João viesse, eu acredito que ia acrescentar qualidade. Acredito que ele ia acrescentar qualidade. Agora, a nível sentimental, para mim, em relação a um jogador que já no passado podia ter vindo e nunca veio, a um jogador que outros que estão noutros patamares e que já atingiram outros patamares sempre disseram que gostavam de um dia vir para o Benfica. Estou a falar de Ruben Dias, estou a falar de Bernardo, estou a falar até um brasileiro que passou pelo Benfica, que era o David Luiz, chegou a dizer isso. O Di Maria também sempre disse isso. E atenção, nós estamos a falar de Di Maria que jogou no Real Madrid, jogou no PSG, foi campeão do mundo e sempre disse isso também. E nunca teve problemas em dizer isso. E o João nunca ouvi. Não, ele disse, nesta entrevista à CMTV, ele disse, um dia hei de voltar ao Benfica. Quem é que disse? Disse o João Félix. Mas agora. Disse claro. agora. E quem é que era o clube que agora estava a negociar? Não, disse agora na entrevista à CMTV. Ricardo, foi ele que disse. Qual é que era o clube que estava a negociar? Era o Benfica. Quem ganhou o Di Maria. E agora, para não mim, sei se será agora, também o frisou. Por isso, para mim, nestas condições, eu sinceramente, desde que se falou no João Félix este ano, nesta abertura de mercado, eu sempre disse que para mim, se o João não viesse, não era por aí que as coisas iam, porque eu acho que o Benfica tem outros problemas para resolver. E acho que no plantel, acho que o Rui Costa neste momento tem que se preocupar dentro do plantel, porque há outros jogadores que tem que ir buscar. Nomeadamente, acho que já vem um, que é o ponta de lança. Falta gente nas aulas para desequilibrar. O Bruma teve a infelicidade de se lesionar agora, uma lesão gravíssima. O tendão de Aquiles é uma lesão muito grave. Para recuperar é muito complicado. Infelizmente, espero que o Bruma melhora rápido. Eu sei que isso é uma lesão extremamente difícil. E perdeu mais um jogador e o Bruma é desequilibrador. Por isso, eu acho que nesse aspecto o Benfica tem que se preocupar agora em fazer o seu plantel mais forte. O João foi à sua vida. Boa sorte, é português, obviamente vou estar a torcer para aquele triunfo para onde ele vai. Eu nunca guardei rancores nem guardo rancores. Há pessoas que eu gosto, outras que não gosto, mas isso elas sentem logo ou digo-lhes na cara. O João é um jogador que, obviamente, eu no passado gostava de ter visto no Benfica, neste momento nem tanto. Para mim, sinceramente, é igual a litro e só lhe desejo a sorte, porque obviamente vai estar com um treinador português, vai estar com um jogador que eu, obrigatoriamente, não só por ser português, mas por tudo aquilo que alcançou, é a bandeira de Portugal, e vão ajudá-lo. Se ele não quiser ser ajudado, isso é um problema que é dele. Rodolfo, mas concorda com o calado neste ponto? A Jorge Jesus veio tirar um bom trunfo eleitoral a Rui Costa? Eu acho que sim. Sem sombra de dúvidas. Pode haver meia dúzia de pessoas que o há. Deus queira Deus não agradou a toda a gente e há, de certeza, benfiquistas que não veem com bons olhos o regresso, ou não viam com bons olhos o regresso do João Félix. Mas eu penso que a grande maioria dos benfiquistas, a minha opinião, vale o que vale, desejava muito o regresso de João Félix e se ele viesse e o Benfica começasse a ganhar e o João Félix a marcar golos e a ter exibições boas, bonitas, espetaculares, é lógico, não era só o João Félix que subia na cotação dos associados, era quem o foi buscar, era quem é presidente.
E neste momento ele ia ganhar votos em relação, portanto, aos outros, precisamente por trazer o João Félix, se o João Félix, porque isto está sempre o se o João Félix chegasse aqui, se impusesse, não tenho dúvidas que seria mais fácil o Rui Costa vencer, portanto, para a sua presidência, seria mais fácil. Não quero dizer que o conseguisse, mas acho que sim. Acho que o Rui Costa foi um tiro que ele levou e que talvez o vá ferir de morte, é a minha opinião, de morte, entre aspas, em ganhar as eleições. Mas, Ricardo, como sabemos, não é a primeira vez que esta novela João Félix... Não, isso anda há anos. Eu nunca acreditei que ele viesse. Desta feita estive mais próximo, mas nunca acreditei. Mas se as coisas no Al-Nassr até janeiro não correrem bem, admite-se a possibilidade de em janeiro estarmos a falar novamente na possibilidade de João Félix... Eu acharia... Lembras-te daquele fado? Voltaste, ainda bem que voltaste, o passado é passado. Para que lembrar a traição? Lembras-te? E é isso que eles sentem. Eu falei há bocado nessa possibilidade do Benfica ser o clube de recuo, porque não vislumbro, infelizmente para o João Félix, um clube de grande dimensão e não é só de grande dimensão, é que esteja disposto a chegar-se bem à frente. Portanto, falei nessa hipótese do Benfica. Mas eu estranharia muito, confesso, e ficaria triste, como português, que o João Félix não chegasse ao Al-Nassr e fizesse com que aquela equipa fosse mais rica com o seu contributo, desse no fundo, agradecesse no fundo com o seu empenho, com a sua qualidade de jogo, ao treinador que apostou nele, ao Cristiano Ronaldo, que de certeza absoluta também teve peso para que ele viesse, e ao clube. Agora, estávamos a falar da questão das eleições. Eu acho, e aí estou de acordo com o Rodolfo, acho que a esmagadora maioria dos benfiquistas pensa tão só no imediato. Não tem a chamada visão periférica. E queriam que o João Félix viesse. E é lícito que isso aconteça. Agora, se forem realistas, têm de olhar para o currículo dele, têm de ver o que é que ele fez. Deixa-me só dizer uma coisa que se falou aqui na lesão do Bruma. O Bruma vai passar por um momento muito difícil, tem que ter uma grande coragem. Tem que ter uma grande coragem, uma grande disciplina. E aconselhava ao Benfica a darem o contacto de um ponta de lança que jogou no clube. Teve também uma passagem efêmera, coitado, fruto das lesões pelo Futebol Clube Porto. Estou-me a referir ao croata Tomo Sokota, que esteve no princípio do século no Benfica, e que foi operado ao tendão daqueles do pé esquerdo e do pé direito. Ele pode-nos dar uma dica como é que também fez a recuperação fora do Estádio da Luz, com recurso a métodos também naturais, para lá do trabalho diário que ele fazia com o fisioterapeuta. Era um bom conselho. Fica esta dica do Ricardo Tavares. Temos ainda muito para falar, é a seguir uma curtíssima pausa, é mesmo muito curta, até já. Tanto teimou que aconteceu o que aconteceu ao Futebol Clube Porto, teve uma época desastrosa. Ele quer jogadores rápidos, alas, ok, tudo bem, mas este jogador é, na realidade, algo de diferente. É um jogador simplesmente extraordinário. Eu, como penso que muitos portistas, não vou admitir que se vá buscar talentos fora, jogadores com 20 anos, 21 e 22, e que demonstraram até que têm bastante qualidade, e temos aqui um jovem de 18 anos feitos há pouco e vai para o banco de suplentes e deixa de jogar, deixa de ser titular. Era o que faltava. Eu vou estar aqui e vou para cima deste treinador, se tiver que ir a toda a hora e a todo momento. Mas, Ricardo, hoje pelo menos aquilo que vimos foi que Rodrigo Mora fica no banco, jogou de manhã com o Feirense, a PP. Já para ficar no banco. Mas achas que para Farioli é mais importante até dar aqui uma nova oportunidade a PP, tendo em conta tudo que aconteceu? Eu sou franco. Para mim, os jogos de preparação são jogos para experiências. Quando isto começar a doer, vamos ver se o Sr. Farioli deixa de fora aquele que foi indiscutivelmente, mas, por exemplo, a mais-valia do Futebol Clube. Mesmo antes deste jogo, já tinha avançado com a notícia de que Rodrigo Mora
no fundo, não se encaixava, digamos assim, no modelo de jogo de Francisco Se Farioli. não se encaixa, vai-se deitar fora aquilo que foi o melhor jogador. Não é assim como acabou de dizer o Rodolfo, como pensa o Otávio e como pensará certamente o José Calado. Eu acho que este treinador apostou claramente, e isso é inequívoco, não tem nada a ver com o anterior treinador, num 4-3-3. Agora, neste 4-3-3 tal qual foi apresentado, o Moura não se enquadra. Não se enquadra. E ele hoje jogou quando a equipa estava já reduzida a 10 unidades. Agora, o treinador tem que saber aproveitá-lo, se calhar num 4-3-3, mas com umas nuances diferentes. O melhor jogador do Futebol Clube do Porto, na época passada, o jogador que no último terço, o Rodolfo falava nos últimos 30 metros, que é o último terço, pronto, faz a diferença, tem de estar lá, não saber aproveitar isso, é deitar dinheiro à rua. Calado, muito rapidamente, concordas com esta opinião do Ricardo, que não aproveitar o talento de Rodrigo Moura é deitar dinheiro à rua? Sabes, nós andamos nisto há algum tempo para perceber que os amigos desta direção que andam em comentários, aqui há um mês e pouco, diziam que a equipa do Futebol Clube do Porto ia ser feita à volta do Rodrigo Moura. E de repente aquilo que eu ouço nesses mesmos amigos é que como é que o Rodrigo vai entrar neste sistema do 4-3-3. Eu só tenho uma coisa a dizer a essas pessoas. Um grande talento entra em qualquer sistema. O treinador é que tem que o encaixar no sistema. Porque um grande talento, como este miúdo, entra em qualquer sistema. Por isso, ele não jogando, é melhor para os adversários. Porque tem menos um jogador talentoso com que se preocupar. Porque ele realmente cria a diferença. E eu convido algumas pessoas, amigas da direção do Futebol Clube do Porto, e que às vezes fazem comentários, que não sei se viram o Mundial de Clubes ou não. Não sei se viram. O jogador mais esclarecido do Futebol Clube do Porto e o que realmente muitas vezes fazia a diferença era o Rodrigo Moura. Eu acho que quando se fala, às vezes, em cortar pernas a certos jogadores, eu acho que quando tu começas, os jogadores percebem quem é que conta para a equipa titular ou não. Todos são importantes, mas há uns que começam a contar para a equipa titular. E hoje, isto que aconteceu é tirar um bocado de confiança. Um bocado, ao miúdo, muito. é? Tu estás a ser simpático. Tirar muita confiança, muita. Porque o miúdo sente que não faz parte neste momento da equipa titular do Porto. Absolutamente. Meus senhores, já vamos ouvir também o Otávio, porque há aqui um assunto que eu sei que o Otávio quer muito debater, que é o assunto Víctor Gyökeres, que já está em Singapura, onde já recebeu a primeira ovação dos adeptos do Arsenal. Antes do início do jogo frente ao Newcastle, o avançado sueco subiu ao relevado para se mostrar aos adeptos do Arsenal pela primeira vez. Gyökeres foi recebido com muitos aplausos e manifestações de entusiasmo. O avançado ainda não fez parte das escolhas de Mikel Arteta para o jogo de hoje, mas, ao que tudo indica, vai fazer a estreia com a camisola do Arsenal na próxima quinta-feira, frente ao Tottenham. Esta viagem para a Ásia acontece poucas horas depois de Víctor Gyökeres fazer os testes físicos e exames médicos que levaram depois à assinatura do contrato com o Arsenal. Otávio, uma primeira reação ao fim desta novela, Víctor Gyökeres? Olha, em primeiro lugar, e desde logo, dizer que, efetivamente, o Sporting pôs aquilo que... Eu vou usar uma palavra, a conspurcação, muitas vezes, das relações entre alguns agentes e os clubes. Mas, Otávio, como sabemos, os agentes normalmente dão voz, no fundo, ao jogador. O jogador também tem vontade própria, não podemos meter o ónus todo no agente. O agente é alguém que valoriza o jogador e valoriza os contratos que o jogador tem, porque é ele que também colaborou na feitura desses contratos, e não o contrário. E se aqui alguém, desde o início, seguindo aquilo que é o racional, foi o Presidente do Sporting dizer que quem manda sou eu. Isto quando algumas mensagens fez com que alguns mensageiros constantemente ligassem aquelas mensagens que tinham sido trocadas a qualquer coisa que depois das ilações tiradas delas não eram racionais, eram irracionais. Mas acha que foi isso que ficou provado, que quem mandou neste processo foi Frederico Varandas? Claro que foi, que mandou. E se reparar, deixar o tempo andar... Porque Víctor Gyökeres fez greve, não se pagou para greve, fez mal. Isso é o grande erro dele. O grande erro dele foi não ter ido treinar. Foi o grande erro dele.
E o grande erro dos Chiricaias e companhia, alguns que andam por aí, e eu disse que não têm credibilidade, por isso mesmo, por aquilo que fizeram ou que tentaram fazer ao Sporting, porque o Varandas disse que baixava a cláusula e baixou em 20 milhões. E não. Baixou mais até. Não baixou, não. Baixou. Não, foi 70 mais 10, é 80. Não. Então diz lá. Não. Foi 66 e qualquer... Não, porque é os 7 milhões que o Sporting tinha que pagar ao empresário e não pagou. Pronto, está esclarecido. Aquilo que existe, e que o empresário parece que teve que abdicar. Aquilo que existe é um agente que efetivamente não respeita os contratos que foram assinados com a concordância dele, creio eu. Ele esteve nas negociações quando o Iocas assinou com o Sporting, um contrato válido com uma cláusula de 100 milhões, foi de livre espontânea vontade que assinou e depois, o que é que ele fez? Passagens de mensagens que tinha para alguma comunicação social. Leituras que fizeram não racionais. Porque houve uma pessoa que foi visada, mas que nunca foi ouvida. E deixa-me só meter aí uma bucha, se me permites, Otávio. É lamentável. O nome do Hugo Viana, estamos a falar do Hugo Viana. É isso que eu acho. Estamos a falar do Hugo Viana, aparece algum órgão de comunicação social o contatou. É que eu não dei por isso. Mas se o contatou e se o Hugo Viana disse não falo, o que é que o órgão de comunicação social, o que é que lhe compete fazer? É dizer, contatámos o Sr. Hugo Viana e não quis pronunciar sobre o assunto. E escrever isso, até hoje não vi isso. Lamentável. Portanto, o que é racional é efetivamente aquilo tudo que nós sabemos. Não é as ameaças de dizer, divulgar isto, o Iocas vai falar, já falou, zero. O empresário diz que vai falar, falou, zero. Mas podem vir a falar. Mas Otávio, o Víctor Gyökeres falou ao Arsenal, em contextos diferentes. Não admite a possibilidade de um dia vir mesmo a explicar-se. E falou sobre o Sporting já. Sim, mas foi uma coisa sobre muito... este caso. Muito no ar. Isso costuma dizer é caldo posto de sopas. É caldo posto de sopas. Porque foi a hora ideal. Era quando assinou o Arsenal, explicaram o que tinha acontecido. Ameaçaram que divulgavam tudo, ameaçaram tudo e mais alguma coisa. E isto fez com que algumas pessoas fossem irracionais, quando dizem que é racionalidade, fossem irracionais nas análises. E aquilo que se viu e que foi como acabou, foi efetivamente o Sporting poder receber os 80 milhões, porque teve que pagar, não pagou os 7 ao empresário, e o Sporting saiu de alguma maneira, impediu que uma jogada que anda no futebol, conhece bem os medos destas coisas, e continuo a dizer e volto a dizer, esta situação deste senhor, até porque há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, é que este senhor Chiricaia, não é? É bom, um bolo. Terá dito Isso é Chiricaia. Bem, eu sou com a Ameixa, então. Terá dito para o Ruben Amorim, não ficaste com o meu jogador central, não renovaste contrato com ele. Estás a falar do Lindelof, não? Do Lindelof, também agora não tens o Iocas. E isto define as pessoas. Muito bem, vamos só introduzir também aqui novos dados para a nossa conversa, porque as homenagens que o Sporting tem feito desde ontem a Víctor Gyökeres estão a deixar muitos sportinguistas irritados. O Clube de Alvalade colocou à venda uma edição limitada de camisolas autografadas por Víctor Gyökeres e os adeptos revoltaram-se nas redes sociais. Lembram o processo de saída do avançado, a que fez greve e faltou aos trabalhos de pré-época. Ao todo, só no Instagram, o Sporting fez 7 publicações a agradecer a Víctor Gyökeres. Em muitas delas é possível ler comentários de adeptos que acham um exagero por parte do clube. Há até quem, em jeito de brincadeira, pergunte se Víctor Gyökeres acedeu à conta oficial do Sporting e é o verdadeiro autor das publicações. Rodolfo, compreende no fundo isto que dizem os adeptos do Sporting, que é um exagero, apesar de tudo aquilo que Víctor Gyökeres deu ao clube? Aceito tudo aquilo que os adeptos de Sporting dizem acerca destas publicações, porque o que o Gyökeres fez foi uma traição, não foi uma pessoa correta, nem séria, nem honesta, traiu, portanto, os adeptos do Sporting, traiu o Sporting, e acho muitíssimo bem que as pessoas estejam magoadas
precisamente com este jogador. Ele foi extraordinário, 2 anos, ajudou e de que maneira o Sporting a ser campeão e a ganhar muitos títulos, sim senhora, mas depois deitou tudo por água abaixo porque não teve um comportamento minimamente correto para com um clube que também o ajudou bastante. Calado, a sensação que deu, pelo menos ontem, porque hoje já houve uma publicação de Víctor Gyökeres nas redes sociais, até um texto longo, digamos assim. Que termina em português. Sim, a sensação que deu na altura destas publicações do Sporting é que para o Sporting estava tudo resolvido, tinha ficado fechado este capítulo, mas que do lado de Víctor Gyökeres, se calhar as coisas não eram bem assim, porque depois ouvimos aquelas declarações ao Arsenal, não houve grandes palavras sobre o Sporting. Tu achas que pode haver ali alguma coisa entalada ou não? Eu acho que as coisas não foram resolvidas da melhor maneira por parte do jogador e do seu empresário. Acho que tanto o Sporting como os seus adeptos, principalmente os seus adeptos que sempre tiveram com o jogador, mereciam outro tipo de comportamento por parte do Gyökeres. Nunca foi, eu acho que nem o próprio jogador conseguiu explicar o que é que houve, o porquê desta telenovela toda, não conseguiu dizer porque é que não veio. Eu acho que ele até ocultou isso propositadamente, porque é que não se apresentou. Mas era o momento certo para Gyökeres falar sobre essas questões? O Gyökeres tinha dito que se andava a falar muitas mentiras e quando ele... Mas pode não ser este o timing falar, que o jogador entende para falar. Não, o timing... Pode vir a fazê-lo mais tarde, eventualmente. O timing foi ele não se ter apresentado aos treinos, a falta de respeito que demonstrou em relação ao Sporting e todas as pessoas que o levaram em ombros ao fim destes 2 anos. As pessoas podem dizer, ok, ele também marcou muitos golos. É verdade, mas também ninguém o conhecia quando o Sporting o foi buscar. Porque se ele realmente na altura fosse muito bom, as equipas da Premier League tinham ido buscar, estava mesmo ali ao lado, estava na 2ª divisão, em Inglaterra. A realidade é que, por isso é que eu, quando vejo jogadores muitas vezes a bater no peito, estão há 1 ano num clube e começam a bater no peito e a beijar camisolas e essas coisas todas, isso para mim muitas vezes não significa nada, porque depois têm este tipo de comportamentos. Eu também vi um jogador do Benfica a beijar o Enzo, a beijar o símbolo e passado 3 ou 4 dias também estava a ir embora. Por isso, eu acho que as coisas deviam ter sido feitas de outra maneira, só isso. De resto, agora, deixa-me dizer-te uma coisa. Para mim, este jogador foi muito barato. Foi muito barato para o Arsenal. Um jogador com estas características, para mim, deveria ser vendido sempre de 80 milhões. Não me venham cá com a história dos 27 anos. Esta história, para mim, isto não pega. Isso foi outra história que correram, foi? Que só ia receber 5 milhões. Acho que ele tinha que ser vendido por muito mais dinheiro. Essa é a minha visão. Olha, ainda agora estamos a falar de um jogador. Toda a gente fala mal. Foram praticamente 80 e tal milhões que o Al Nassr gastou nele com os salários e tudo, o João Félix. Por isso, mas estamos a falar também está avaliado em 20 milhões de euros. Sabemos que na Arábia Saudita é sempre mais fácil chegarem com estas propostas milionárias e pagarem elevados salários. É um bocadinho diferente. Até porque é que não chegaram outros clubes também com 90 milhões para pagar ao Sporting? Porque é que não chegaram? Também podiam ter chegado e não chegaram. Por isso, para mim, eu pensei, sinceramente, pelo impacto que este jogador teve, que eu acho que nos últimos anos, acho que não vimos um jogador com um impacto tão grande como o Gyökeres. Na realidade, craque. Apareceu e foi craque e fez a diferença. Eu sempre pensei que isto era um jogador para ser vendido entre os 80 e os 90 milhões. Essa era a minha convicção. Muito bem, meus senhores, não temos tempo para mais, teríamos aqui mais coisas para discutir. Obrigada aos 4, também a si que esteve connosco, não só a ver-nos na CMTV, mas também a ouvir-nos na CM Rádio. Continuo na companhia da CMTV já a seguir à Jornal da Meia-Noite com a Daniela Polónio.